Arion nasceu onde a esperança vinha devagar, em migalhas. A casa onde cresceu era uma casca de barro grudada às casas melhores da cidade. O telhado pingava quando chovia, o chão rangia como se reclamasse o tempo todo, e a mesa, mais vez que raro, era ocupada apenas por um pedaço de pão seco partido ao meio. Sua mãe, Leda, tinha mãos de quem trabalhou demais. Unhas curtas, pele calejada e um sorriso que tentava, todo dia, fingir que sobrava alegria. O pai, há muito, fora levado pela febre que comeu homens na estação das chuvas. A morte tinha nome e endereço, mas ninguém teve força para procurar culpados. Arion era alto para a idade. Os ossos se sobressaíam sob a pele. Os olhos escuros guardavam um pudor precoce. Quem comeu migalhas aprende a medir a fome. De dia, ele apanhava lenha, ajudava na feira, carregava água e, quando a noite vinha, sentava-se debaixo da mesma lua que olhava as mansões dos ricos e imaginava o que caberia de justiça numa cozinha daquelas. De noite, Leda contava histórias de heróis antigos, de deuses que desciam e puniam reis. Arion as escutava com a face franzida. Havia um nó na sua garganta sempre que a palavra Deus vinha acompanhada de festa, sacrifício, banquete. Porque na praça, enquanto os sacerdotes se banqueteavam com as ofertas, a sua mãe calcava os pés para que o pão chegasse até o açougueiro como moeda de troca por um punhado de farinha. A cidade vivia de paradoxos. Templos brilhavam como ossos polidos no alto da colina. Abaixo deles, as ruas cheiravam a peixe podre e esperança. Era época de festival. O Senhor do Céu receberia a primeira porção do que a terra oferecia. A procissão vinha com chocalhos, roupas novas, oferendas. O povo cantava porque cantar era obedecer e também sobreviver. Leda economizou todas as moedas que restaram para comprar uma romã, 2 sementes, que seriam o luxo de uma noite. Arion sonhou que aquela romã era uma coroa. Na véspera do festival, aconteceu o que não deveria acontecer. Não foi uma tempestade súbita, nem um ladrão invisível. Foi a lei do templo. Um novo edito, lido do alto da escadaria por um sacerdote novo, de voz turva, dizia que a cidade devia entregar algo vivo e puro para apaziguar a ira do Senhor do Céu. Quem não entregasse, pagaria com fogo. Palavras vazias, diziam os homens nas lojas, mas quando as palavras saíam da boca do templo, transformavam-se em aço. Havia fome, havia medo, havia imposto, havia sacrifício. Leda não tinha algo vivo e puro para dar. O máximo era romã. De madrugada, homens encapuzados bateram à sua porta. Por ordem do templo, disseram com ares de cartaz. Pediram a romã como se pedissem a vida dela. Recolheram o que restou, arrancaram das mãos dela o fruto pequeno e partiram com risos que mordiam o silêncio. Arion tentou intervir. "É só uma romã", gritou. Um dos homens estatelou o cabo de uma lança no peito de Leda. A romã escorregou, rolou, e a lua viu o fruto cair como uma lágrima. A cidade dormiu, e quando acordou, as chamas já lambiam o norte, onde moravam os pobres que reclamavam. Não foi só o fogo. Noite adentro, alguém jogou tochas na rua, casas vizinhas pegaram. O vento transformou o fogo em um monstro que comeu telhado e memórias. Arion saiu com o peito aberto de pavor, segurando as mãos de Leda, que de sangue e fuligem ainda sorria para convencê-lo de que tudo iria passar. Mas a respiração dela foi ficando lenta. O sangue, quente e envergonhado, pintou o chão de barro onde 2 pequenos passos haviam corrido anos antes. Quando a fumaça baixou, a cidade contava corpos e colecionava desculpas. Os sacerdotes do alto falaram de castigo divino, de impureza entre os pobres, e pediram mais oferendas. O governador fechou os olhos e fez cálculos de como arrecadar mais. Foi vento, diziam os ricos, e limpavam as cinzas com mãos alvas, como se a tragédia fosse coisa que se varre para debaixo do tapete. Arion passou as horas seguintes como um homem desacorrentado. Vasculhou a casa em busca de qualquer coisa que valesse mais que memória. Sob as tábuas quebradas, encontrou uma pequena placa.
uma lasca de cerâmica preta marcada com um símbolo do templo, um olho estilizado. A tinta ainda estava quente, como se tivesse sido tocada por fogo. Adesivo de promessa, pensou. A mesma marca que brilhava no peito do sacerdote, a mesma que agora reluzia em um anel do governador. Um gesto, uma sincronia. A cidade utilizava o nome do Deus para tomar o que não era seu. Sentado entre as ruínas, Arion segurou o pedaço de cerâmica como quem segura um troféu e sentiu que algo nele se partia. A fome foi apenas um nome para a injustiça. A tragédia não era só perda, era prova. Por que eu? Repetiu. Primeiro sussurro, depois grito. Por quê? O eco devolveu a pergunta sem resposta. No entanto, as perguntas eram sementes. Cresceriam, e de suas raízes brotaria a sede que agora o tomava. Naquele dia, enquanto a cidade lavava as panelas e trocava o luto pelo trabalho, Arion fez uma promessa que não era feita em voz alta. Não rezou para o templo, nem implorou no altar. Em vez disso, deixou a placa cerâmica ao lado da porta. Ameaçou com a própria sombra. Se os deuses tomam amor e pão, eu os tomarei de volta. Não sabia como, não sabia quando. Só sabia que não se curvaria. Era o começo de uma pergunta que iria se transformar em caminho, e o caminho, às vezes, exige sangue. Quando o sol se pôs, ele foi embora daquilo que restara de sua casa. Levou apenas uma bolsa com migalhas e a placa negra enrolada no peito. Um estandarte de culpa e de promessa. Pela primeira vez desde que se lembrava, sentiu-se vazio e ao mesmo tempo cheio de algo perigoso. Uma raiva com nomes e rostos, um ódio que apontava não para vizinhos, mas para que investiram o nome do Deus para mandar a morte. Movendo-se entre as sombras, Arion deixou a cidade para trás. Não sabia se encontraria a resposta em estrada ou em pedra, mas sabia que a sua pergunta tinha dono agora. Seria ele. E quando, semanas depois, passasse por um mercado e visse um jovem com os olhos do mesmo aço, sentiria na garganta o peso de uma possível aliança, um presságio do companheiro que, mais tarde, dividiria sua sede de vingança. Mas isso é história para outro entardecer. Por agora, apenas cinzas e frio. Por agora, apenas a promessa. Se os deuses inventaram o sofrimento, alguém terá de responder por ele. Arion caminhou sob a lua, migalhas na bolsa, fogo na alma, e pela primeira vez sentiu o mundo menor que o seu desejo de mudar.